Olá, eu sou Marlos Pessoa e este é o canal Os Sentidos Ocultos das Palavras. Hoje trago mais 4 palavras para propormos o desvelamento dos seus sentidos, né? Explicarmos o que está por trás ou como essas palavras são formadas. Isso ajuda na nossa consciência. Inicialmente peço, portanto, que em gostando dê o like, compartilhem e se inscrevam no canal para serem avisados de novos vídeos. Lembrando uma coisa importante, neste canal se estuda a língua portuguesa sem que se estude a gramática, ou se aprende a língua portuguesa sem que se estude necessariamente a gramática. Então, vamos às 4 palavras. A primeira palavra que eu gostaria de trazer é amígdala. A amígdala, todos sabemos, são aquelas carnosidades no final da garganta, são conjuntos de tecidos que têm uma função muito importante no corpo humano, não é? E que são causas muitas vezes de inflamações, etc. Algumas pessoas as retiram, etc. e tal, mas elas têm uma função importante. Na verdade, a palavra amígdala significa originariamente amêndoa. Era uma amêndoa, quer dizer, uma oleaginosa, não é? Então, a amêndoa se transformou, o nome amêndoa deriva de amígdala. Quer dizer, amígdala foi pronunciado amíndola, né? Isso é natural, é fácil de explicar que essa nasal, né, ami, ficou amin, e dalá para dolá. Amíndola, amíndoa. Então, é uma transformação fonética fácil de explicar e que deu no nome amêndoa em português. Portanto, quando usarmos amígdala, podemos lembrar do seu formato, não é? Que lembra, portanto, a amêndoa. É uma metáfora, né? Há uma transformação fonética, mas claro que a associação com a amêndoa é uma metáfora. A segunda palavra que eu gostaria de trazer é úvula. A úvula fica na mesma região da garganta. Se abrirmos bem a boca e verificarmos no final da garganta, veremos que há uma espécie de uma lingueta pendurada, uma membrana. Quando falamos, essa membrana balança. Se ela se levanta, ela intercepta os sons que passariam pelo nariz. E se ela se baixa, permite a passagem de sons pelo nariz. Quando nós produzimos umas consoantes nasais, por exemplo, sons nasais, é preciso que a úvula se abaixe. Então, o que é úvula? Úvula é o diminutivo de uva. De novo, é uma outra metáfora. Quer dizer, parece uma pequena uva. A terminação ula, já falei, é um diminutivo, né? Então, úvula significa uma uvinha. Então, quando vimos a palavra úvula, que é chamada popularmente também de campainha, é uma alusão a essa ideia, né? Então, portanto, ficamos mais conscientes do seu significado. Gostaria de trazer o verbo abarrotar. Abarrotar, se fizermos uma análise morfológica, retirando o início, a e a R do fim, temos a palavra barrote. Barrote é uma palavra comumente usada. Barrote é um pedaço de madeira, né? Normalmente em formato um pouco retangular e mais grosso do que uma ripa, por exemplo. O barrote é usado nos telhados das casas, na estrutura das telhas, né? Para comportar as telhas, né? Aquela parte mais grossinha, não é? Chama-se barrote. E, antigamente, os celeiros, não é? Que eram espécies de depósitos fechados que tinham um teto também. E esse teto era formado também por barrotes. Então, quando se enchia demais os celeiros e se chegava ao ponto mais alto, encostava nos barrotes. Então, se dizia que o celeiro estava abarrotado, ou seja, a quantidade de produção de grãos e de alimentos estocados chegou aos barrotes. Daí a expressão abarrotar. Hoje, o sentido se desvinculou desse sentido originário e passou a designar, portanto, tudo que chega ao teto, né? Tudo que superlota alguma coisa. Então eu posso dizer, por exemplo, o quarto está abarrotado de coisas. Então a palavra, quando usamos abarrotado, lembremos de barrote, não é? E aí fica mais claro o sentido. A última palavra
que eu gostaria de trazer é a palavra mancomunar. Mancomunar. Às vezes ouvimos essa palavra, não é? Mancomunar. Mancomunar significa o quê? Quando as pessoas combinam uma ação, um feito, quer dizer, quando elas planejam conjuntamente alguma coisa, normalmente tem sentido negativo, né? As pessoas foram mancomunadas para fazer alguma coisa ou agir de alguma maneira. Ou seja, é uma combinação prévia. E o que está por trás de mancomunar? Mão comum. Mão comum, ou seja, há mais de uma mão, há mãos comuns que urdiram, não é? Que fizeram aquela trama. Então, são mãos que estão em comum, não é? É o sentido originário disso. Quer dizer, não deixa de ser uma metáfora, né? Porque são as mãos para designar uma ação. Então, na verdade, mancomunar significa, portanto, essa ideia de combinar previamente alguma coisa. Com isso, tomemos mais consciência do sentido dessa palavra. Quando virmos mancomunar, temos mais noção mais clara de como o sentido aí está estabelecido e lembramos a ideia de mão comum, o que fica não só fácil compreender até a grafia da palavra, a forma de escrever, de pronunciar esta palavra. Portanto, mancomunar tem esse sentido e é a última palavra que eu trouxe para este vídeo. Obrigado, até a próxima.